Olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus número 1. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza! Estamos de casa nova e estamos com um grande convidado, João Simão, ele o homem, a lenda, poucas entrevistas, mas mais uma vez nos honra com a sua presença ilustríssima. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela H2Bet, também pela SX Poker, pela Go Staking e pela Pay for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail Nós vamos mudar esse e-mail aí para avisar a turma, viu? Não existe esse e-mail não, tá? Fica a dica aí, viu? pokercastplus@gmail.com, porque eu acho que agora dá para ser pokercastplus@pokercastplus.com.br ou no site pokercastplus.com.br. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Lembrando que o nosso Instagram é PokerCast Plus. Você me encontra no @GuiCalil e encontra Marcelo Lanza no @LanzaMaia. O nosso domínio mudou, mas o telefone continua o mesmo para falar com a gente, mandar áudios que a gente vai ter o maior prazer de tocar aqui no PokerCast. 31 975 18 9609, Marcelo Lanza, e direto para a nossa sessão de notícias. Depois de um longo e tenebroso inverno, teve gente que falou, não volta, o grupão do PokerCast estava on fire. Cadê? Estamos aqui, senhores. Estamos aqui e voltamos com grande estilo. Site novo, plataforma nova e uma super entrevista com João Simão, senhor. Aproveitando para avisar que o PokerCast Plus volta com o clássico programa, os cortes que a gente já tinha continuam, né? A gente vai ter os cortes do programa e temos também a novíssima coluna PokerCast, onde eventualmente eu e Marcelo Lanza, e algumas vezes Marcelo Lanza, estaremos comentando a respeito das notícias de poker. Esse PokerCast já vai ao ar com uma coluna super polêmica, Ali Imzirovic, banido de um clube de no Texas. Aí a pergunta, foi exagero? Clube de Texas, no Texas? Como é que é? No torneio de Texas, no Texas? Exatamente, no torneio de Texas, no Texas. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Então, estamos no ar, oficialmente estamos de volta, a espera acabou, estamos muito felizes de estarmos em casa nova e você, amigo ouvinte, jogador de pôquer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E mais do que nunca, indique para o coleguinha agora o nosso @PokerCastPlus. Siga, compartilhe, envie para aquela turma que começou a jogar baralho, envie para aquela turma que já joga baralho há muito tempo, envie para os colegas, mande o nosso site, vai rolar muita transmissão bacana, vai rolar coisa no YouTube, então, cara, o projeto tá novo, tá quente, tá feito com muito carinho e, cara, bora para as notícias então? Vamos embora para as notícias, Marcelo Lanza, aquela panorâmica, né? Afinal de contas a gente... retrospectiva? Como é que é? Vamos fazer uma retrospectiva no começo do ano. Uma retrospectiva, exatamente, do que aconteceu no final de outubro, né? A gente passa a ser free agent, né? Uma ótima forma de, de dizer a respeito... Free agent é bom, é bom. Não é? É bom, gostei. Exatamente. No momento que a gente vira free agent, em 26 de outubro, a gente tem a panorâmica das principais notícias e nada mais importante que a forra de Marcelo Aziz lá na WSOP Paradise em Bahamas, Marcelo Lanza, a maior premiação de longe da história do pôquer brasileiro. O torneio teve 1.978 entradas, $25 mil de buy-in, e Marcelo Aziz, pela segunda colocação, levou simplesmente $4.600.000, Lanzinha, premiação que eu vou te contar. Essa vai ser difícil bater, viu? Essa foi pesada, hein? É muito zero, é muito dólar. Jesus amado, foi sensacional mesmo. Cara, absolutamente espetacular, um jogador que foi lá, brilhou e ultrapassa a premiação do Felipe Pizzari
que aconteceu no PSPC lá em 2023 por mais de 2 milhões de dólares, né? A premiação do Pizzari foi 2 milhões e meio de dólares, agora ele puxa 4.600, espetacular e fantástica. Lanzinha, vamos aproveitar, dar aquela passada pelos campeões do BSOP, do ranking de 2024. Grande campeão foi Ricardo Nakamura, que será convidado para vir aqui contar a história dele no PokerCast. Campeão do ranking de Omaha, Lúcio Antunes, e ranking de Mixed, ele, Gabriel Baleeiro, o Pinguinho, super craque. Lembrando, o Nakamura, campeão brasileiro, campeão do BSOP, é médico de Londrina, então uma super vitória dos recreativos, Lanzinha. Campeão brasileiro é um médico. Tá virando todo ano um médico ganha o ranking no BSOP agora? Demais, né? A Radiola fez isso ano passado. Todo ano? Que isso, hein? Que time, hein? E aí eu vi profissão diferenciada, linkada com o poker. Cara, legal demais, legal demais. O Paulo Joanello também, importante a gente lembrar, jogador do Paraná, foi campeão do ranking High Roller, levou um Super Rolex personalizado e aí a gente chega no primeiro BSOP do ano. Gabriel Medeiros crava lá na costa do Sauípe, ele que foi entrevistado pelo PokerCast, cracaço. E tivemos também campeão do KSOP do ranking 2024, Marcelo Lanza. Daniel Noronha puxou a fila, seguido por Bruno Porto e William Sestari, senhor. Perfeito, Daniel Noronha, jogador das Minas Gerais, Marcelo Lanza. Que homem fantástico, muito bem puxado por ele. E fechando a nossa curta recapitulação do que aconteceu de outubro até agora, Pabrites puxa $1 milhão ao vivo no Main Event do Millions lá no Uruguai e na sequência puxa outro $1 milhão online lá no GG Millions Main Event. O Pabrites eu estou tentando capturar, nós vamos trazê-lo para o PokerCast, é o Nine Tail que falta, né, falar aqui, e logo a gente consegue, junto com a querida Eli, trazê-lo para o PokerCast e contar essa história de vida que precisa sim ser registrada aqui no PokerCast. Por último, Lanzinha, não vamos deixar passar que tivemos um campeão de The Venom, o Carlos Rocha, para $748.500, Lanza. Forras para todos os lados, senhor. Tivemos muitas forras de outubro para cá, nesse tempo que tínhamos parado, e agora a gente já sabe, né? Voltamos, citamos a galera, então pode preparar que a partir de semana que vem, porque voltamos ao nosso formato semanal, teremos novos números e mais dos mesmos sempre. Maravilhoso, Lanzinha, maravilhoso. E nós vamos à nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker, você já sabe, é aquela holding gigante lá na Suprema. E para jogar nos clubes da SX, você tem o Fichas 24 Horas. Fichas 24 Horas é uma plataforma de envio e saque, saques de forma instantânea. Muito rapidamente você consegue depositar, você consegue sacar. E nos clubes da SX na Suprema, você tem, evidentemente, aquele cash delícia na Suprema, que é onde eu jogo hoje em dia 100% do meu volume. Um atendimento que, além do Fichas 24 Horas, tem também aquele atendimento personalizado, super especial. Torneios milionários, sem burocracias e, claro, com altos bônus e promoções. Quando você joga na SX, você está apoiando diretamente o PokerCast. E vamos à entrevista dele, o homem, a lenda, João Simão. E chegamos à nossa entrevista, a primeira entrevista do novo PokerCast, o PokerCast Plus. E se eu pudesse escolher uma pessoa para estar aqui comigo, seria esta pessoa. Aliás, eu escolhi, conversamos, e João, você foi muito franco comigo em dizer, Calil, eu não sou muito das entrevistas e tal, mas 3 anos e meio depois da nossa primeira entrevista, você me deu a honra de te estar aqui te entrevistando, e é uma honra te receber de novo no PokerCast, João. Que honra, obrigado pela presença. Pô, obrigado você, Calil, aí, pela oportunidade, ao pessoal que foi escutar aí a gente também. Cara, às vezes as pessoas podem pensar que é um tipo de prepotência ou qualquer coisa nesse sentido, mas não tem nada a ver com isso, não acho que eu sou mais especial que ninguém. É só uma questão de escolha de como conduzir minha vida, tanto pessoal quanto profissional, ficar mais reservado e
Então eu evito muito sair de redes sociais, não apareço mais em entrevistas nem nada por questões pessoais, mas, pô, na hora que eu conversei com vocês, falou que ia voltar com o PokerCast, eu senti uma honra gigante poder ser o primeiro, então, além de ser uma satisfação como amigo de poder dar um apoio ao programa seu e do Lanza, que são amigos aí de longa data, ainda é uma satisfação pessoal como profissional de ter sido escolhido por essa ocasião. Então, estou super feliz de participar. Muito obrigado, João. João, e que mudança, né? A última vez que você conversou comigo, nós falamos da galinha que foi no pet shop, você morava no Alphaville, tinha tomado uma multa do cachorro, tinha feito uma zona na rua, uma bagunça louca. De repente, João Simão mora nos Estados Unidos, quer dizer, foi para a terra dos jogos, tá? Em Las Vegas. Conta pra gente tudo a respeito dessa mudança e o que motivou, como é que foi? Cara, bem lembrado, realmente uma mudança considerável aí nesse intervalo entre uma entrevista e outra. Na verdade, assim, a gente tinha vontade já de mudar para os Estados Unidos, não sabíamos ainda se Vegas, pensava mais em Miami. E aí, durante a pandemia, as escolas estavam fechadas, né, no Brasil, e eu sempre levava minha família para as viagens de pôquer, né, sempre que possível. E Vegas, como era nas férias de julho, aí era sempre, né. Nessa ocasião de 2021, as escolas fechadas, a gente veio, na verdade foi em outubro, né, o WSOP devido à pandemia, e aí os meninos vieram comigo e a gente queria colocar eles numa escola, porque já tinha muito tempo que não ia para aula, para começar a voltar a ter interação, relacionamento social, não perder tanto essa questão de socialização e ritmo de aula também, né, que eu estava preocupado, muito tempo sem aula. E aí a gente colocou eles na escola aqui de Las Vegas. E aí eles adoraram a escola, estavam adorando, super adaptado à escola, à rotina, à cidade, e a Luísa também. E aí, chegando no fim da WSOP, a gente falou, vamos ficar aqui mais um mês, terminar um mês aqui curtindo Vegas, vamos. Decidimos pegar um Airbnb e ficar um mês. E aí, tava super legal, e um dia a Luísa ligou, eu voltei assim do cassino, a Luísa falou, amor, vamos ficar? Eu falei, que isso, Luísa, você tá doida e tal? Como assim ficar? Ousadia, né? A Luísa ela é muito pra frente, sabe? É uma pessoa que me ajudou muito, assim, a crescer na vida, porque ela tem essa característica de ser muito corajosa, ser muito pra frente, sabe? Não tem essa de ficar rodeando demais e querendo que tudo esteja perfeito para tomar uma ação, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com ela. Eu era muito desses que queria deixar tudo muito planejado para poder tomar uma ação um pouco mais drástica, sabe? E eu aprendi com ela que, cara, se joga que a condição perfeita ela vai acontecer quando você se disponibilize, como empresas que se lançam para o mercado sem estar tudo perfeito e os clientes vão julgando e dando feedback, criticando, elogiando até se achar o produto perfeito, né? Eu acho que na vida pessoal não é muito diferente disso não, aprendi isso com ela. Então a gente, cara, no primeiro momento eu achei que ela estava louca e, cara, depois eu pensei, quer saber? Vambora, vamos, a vida é uma só, vamos experimentar. O máximo que vai acontecer é dar errado e a gente ir embora. Por que eu vou perder esse benefício que a carreira jogador de pôquer me proporciona de poder tomar medidas doidas como essa, né? Diferente de um empresário que seria muito mais burocrático, questões da empresa e etc. O pôquer te dá essa liberdade. Então eu falei, vamos embora, Luísa. Se der errado, a gente volta. E aí decidimos nem voltar para o Brasil para pegar nenhuma muda de roupa. A gente estava com uma mala para o WSOP só, então não tinha muita roupa, não tinha nada. Até para criar um novo desafio. Assim, a nossa vida no Brasil, graças a Deus, estava muito boa. E isso acabou gerando alguns efeitos colaterais negativos. Claro que a maioria positivos, mas tinha alguns negativos, que acabam te deixando muito na zona de conforto, acomodado. Até a questão do relacionamento, nosso relacionamento como marido e mulher, teve alguns desgastes devido a isso, sabe? Que tudo muito fácil, tudo muito confortável, você perde a oportunidade da vida de admirar as pessoas. Quando uma pessoa tem tudo tão fácil, ela perde a chance de mostrar o seu valor. Então, acho que a gente estava numa condição no Brasil que estava até acontecendo isso, sabe? E então a gente decidiu, falou, cara, vamos deixar tudo lá, vamos começar tudo do zero, não vamos vender nada de patrimônio lá, não vamos trazer dinheiro. O dinheiro que você ganhou aqui na WSOP tinha ido bem, tinha levado já um dinheiro, ainda lucrei. Vamos começar com esse dinheiro para ser o bankroll, para eu sentir o tesão de jogar de novo também, porque, particularmente, eu nunca amei pôquer, né? Acho que eu já falei isso com você algumas vezes. Eu gosto de pôquer, aprendi a gostar. Hoje em dia, a época que eu mais gosto de pôquer é hoje, 2025, mas eu sempre tive o pôquer como uma forma de ganhar dinheiro e não uma fonte de prazer. Uhum. Então, quando o dinheiro estava mais confortável, diminuiu essa fome pelo dinheiro. Eu estava me sentindo cada vez mais desmotivado para jogar.
Então eu decidi também não mexer com dinheiro do Brasil e começar tudo aqui. Então foi assim, uma mudança de vida radical, radical, radical. A gente no Brasil tinha vários funcionários em casa, tinha cozinheira, motorista, babá, tinham 3, porque tinha de fim de semana, de manhã e de noite, né, por causa do poker online no domingo e etc. Tinha um personal que era um faz-tudo, que ia todos os dias lá para casa, massagista, era uma coisa louca, casa lotada. E aqui nenhuma funcionária. A gente falou, cara, não vamos ter funcionário, vamos ter nossa privacidade toda, vamos participar da nossa vida, sabe? Eu quero voltar eu trocar a lâmpada, eu botar a mão na massa, a Luísa cuidar da nossa alimentação, da casa, sabe? Cara, então foi assim, uma mudança assim, em todos os aspectos que você puder imaginar, e foi muito positiva. Nosso casamento nunca teve tão bom, porque, pô, a minha mulher prepara a minha comida, prepara a comida dos meus filhos, limpa a nossa casa, leva os meninos para cima e para baixo, não tem motorista, não tem cozinheiro, não tem nada. A Luísa, assim, nunca vi, ela trabalha muito mais do que eu hoje, porque é uma missão considerável, de respeitar essas mulheres aí, cuidando do papel de dona de casa, principalmente com pouca, no máximo uma diarista ou coisa do tipo. É realmente um trabalho, assim, gigante, que você vê na sua companheira se esforçando com tanto amor e carinho para zelar você, seus filhos, seu lar, sua profissão. Cara, você fica assim... É claro que amor não é admiração, mas o brilho que isso traz pro amor foi surreal, sabe? Então, assim, eu nunca tive tão apaixonado, nunca admirei tanto minha mulher, e acredito que ela também comigo. Além do fato de você ter menos amparo, menos porto seguro, menos colo no momento difícil, sabe? Você, todos esses momentos, quem tá ali do seu lado é seu marido, sua esposa. Então, assim... Foi brilhante para o casamento, e um casamento feliz, eu acho que impacta em tudo na vida também, né? Além de todas as outras áreas terem tido benefícios diretos, ainda tem esse indireto, né? Então, assim, cara, minha vida mudou radicalmente e de uma forma muito positiva, sabe? Que demais, João, que demais. E que ousadia, né? Quer dizer, de repente, porque, como você disse, era uma vida muito tranquila no Brasil. Um impacto me salta aos olhos já imediatamente, que o poker, as restrições relacionadas a poker, elas foram aliviando com o passar do tempo nos Estados Unidos, mas naquele primeiro momento que você muda, praticamente o poker online deixa de ser uma opção, ou eu estou errado? Não, você está certo. É uma mudança, sem dúvidas, né? Claro que sinto falta de jogar toda hora que eu quiser em todos os sites, não tem essa disponibilidade como tinha antes, mas por outro lado, a questão do ao vivo explode de uma forma gigante. E a questão pessoal, né, Calil? Porque, assim, ter tanta disponibilidade de pôquer online significava ter muitas horas jogando. Uhum. E essas horas eram horas que eu não podia me dedicar ao meu filho, a Luísa, a Bela, e viver a nossa família e outras questões pessoais e questões de negócio, investimentos, etc. Então, assim, parecia, ao primeiro momento, que ia ser uma coisa que ia me impactar muito, mas, na verdade, foi um ganho, assim, ao meu ver, sabe? E, assim, igual agora eu fui pro Brasil, joguei o W Cup, foi super legal e tal. Tem sempre essa opção de poder viajar para jogar tudo, né? Online, ir pro Brasil, ou pro México, ou Bahamas, enfim. Tem alguns lugares que dá para ir aqui, mas eu achei que ia ser maior esse problema, sabe? Eu achei que eu ia sentir mais. Engatou bruto no BSOP, quer dizer, a passagem pelo Brasil incluiu uma importante passagem pelo BSOP, onde você pôde matar a saudade do field local. Cara, foi uma experiência, assim, surreal. Foi muito, mas muito legal mesmo, sabe? Não é porque eu conheço as pessoas por trás do BSOP, não. Para criticar, críticas construtivas, eu estou sempre disponível. Para elogiar também, mas sempre de forma tentando ser o mais imparcial possível. O que o BSOP virou é uma coisa surreal. Tanto que agora, nós estamos gravando aqui, acho que é o primeiro ou o segundo dia de BSOP Costa do Sauípe, né? E, cara, eu tô sentindo... tipo quando eu não ia para Vegas na primeira, sabe, começava a Vegas lá dia 1º de junho, aí vamos supor que eu me planejava para ir dia 15 de junho, do dia 1 ao dia 15 eu ficava aquela coisa, vendo notícia, coçando para vir para Vegas, cara, e o BSOP rolando, agora Costa do Sauípe, eu, caraca, cara, queria estar lá, que vontade, cheguei a olhar a passagem, falei, não, Luiz, é muita loucura, né, ela putz, é muito foda e tal, quem dera se desse para ir, mas o Dani perdeu muita aula já e tal, não dá para ir. E aí, cara, entendeu? Então, assim, o BSOP chegou num nível que, mesmo eu tendo toda a disponibilidade da grade de Las Vegas, com valores em dólares, com as oportunidades que eu tenho de valores que eu posso jogar aqui por questões de bankroll e etc., a minha vontade era estar jogando o BSOP. Isso aí eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E, por sorte, por eu ter jogado o BSOP em novembro, o BSOP Millions, eu entendi realmente o que o BSOP se tornou, porque eu estava vendo pelas redes sociais esses últimos 3 anos, eu achava muito legal e tal, mas
eu não imaginava que era o que é, entendeu? Então, realmente, assim, foi super legal participar do BSOP, tirando esse problema que agora, toda vez que tiver BSOP, eu vou ficar com aquele sentimento de vontade de ir, sem poder ir. Com um detalhe importante, né? O BSOP Millions, desse ano especificamente, os BSOP sempre são especiais, o trabalho foi crescendo, mas esse BSOP Millions foi bizarro, né? Ele foi muito fora do que inclusive, está sendo, por exemplo, esse BSOP agora, que vão ser 6 dias lá em Sauípe. Certamente vai ser incrível, mas incomparável com o que a gente viu em São Paulo. É importante dizer que eu também passei todos os dias do BSOP por lá, né? Em São Paulo. Não, concordo plenamente. O BSOP Millions, ele é uma etapa do EPT, né? Eu enxerguei ele como uma etapa do EPT, assim, patrocinado pelo PokerStars, uma grade parecida com a do PokerStars, o main event com a estrutura do main event do EPT. Então, assim, eu acho que a sensação para um americano, para um canadense que for jogar um BSOP é como se ele estivesse indo para jogar um EPT na Europa. É muito parecido mesmo, até as formas de se classificar pelo PokerStars, as formas de pagamento, o tipo de organização, uniforme, tudo assim, é uma atmosfera de um EPT, sabe? E agora com valores mais atrativos para quem quer jogar um pouco mais caro, né? Então, realmente foi uma coisa surreal. Mas pelo que eu vi, o BSOP da Costa Sauípe também está tendo torneios high roller, assim, acho que todos os dias, se eu não me engano, que é aí que eu fiquei com vontade de ir, sabe? Então, assim, parece que o Rafa está realmente empenhado em tornar atrativo também para quem joga um pouco mais caro, quem joga online, ficava muito inviável, por mais que porque assim, o BSOP, além de tudo isso, é um lugar para eu encontrar amigos, para eu ver o mercado brasileiro, sabe, para eu me atualizar do mercado que foi o que me fez, né? Então, assim, oportunidades de negócios também, é claro. Então, assim, tem vários fatores que o BSOP exclusivamente tem, que não tem em Vegas ou o EPT, que são questões de ver amigos, para a gente que é brasileiro, né, do mercado brasileiro. Só que para a questão jogador, o cara vai jogar online inúmeras meses ao mesmo tempo, então o investimento fica muito alto, mesmo para quem não joga tão caro, o cara jogando 20 meses por dia, numa etapa de 6 dias, o cara joga 120 torneios, né, online. Então o cara fazia a conta e falava, cara, putz, eu quero muito pro BSOP, mas se você for pensar em ROI, quanto que eu consigo investir em 6 dias online? Ou 6 dias de BSOP ficava inviável. Mas agora não, agora eles estão fazendo uma grade que, cara, não sei se chega a ser ainda tão lucrativo quanto online para quem joga mais caro. Mas para quem joga mid-stakes, eu acho que já deve ser o mesmo tipo de lucratividade com uma experiência muito mais prazerosa, né? Definitivamente. João, a gente vai falar muito de poker ao vivo, mas algumas perguntas eu ainda tenho a respeito da sua ida para Vegas. No momento que você vai para Vegas, tem uma rede de apoio? Quer dizer, o Brenão, mineiro, atleticano, tá lá abraçado, cuidando, quer dizer, porque, cara, como você disse, né, ir com a roupa do corpo, com todos os outlets do mundo, não é brincadeira. Você tem que começar a aprender onde que está o restaurante bom, como é que é o delivery, como é que é tudo, né? A mudança de país é uma coisa muito radical. Cara, é muito radical e eu não recomendo ninguém fazer do jeito que eu fiz, essa é a verdade. Sem planejamento nenhum, foi muito desgastante, porque, cara, eu não tinha conta no banco, eu não tinha plano de saúde, como igual você disse, eu não sei se eu precisar de um advogado, eu ainda não tenho um advogado, se eu preciso de um médico, um pediatra, um ortopedista, eu não sei quem é o bom, quem é o ruim, sabe? Então, assim, cara, criar conta, telefone, né, chip, plano, e alugar casa, comprar carro, tudo isso sem documentação, sem nada, fica um processo muito estressante, muito difícil, com várias restrições. Então, assim, eu decidi ficar. Claro que era uma decisão ainda com muitos riscos da gente não adaptar. Então, vou alugar uma casa. Cara, várias casas que a gente escolhia não alugavam pra gente, porque não tínhamos documentação ainda. Uhum. E as opções que aceitavam, tinha que pagar 1 ano antecipado de aluguel. Escola, algumas tinham restrições também. Tinha que comprar um carro, tudo tem que ser em dinheiro à vista, não tem conta no banco, nem nada. Então, assim, são várias coisinhas que ficam tornando mais chato o processo para fazer. Aí o médico, por exemplo, que nos Estados Unidos você tem que ter o médico da família, coisa que eu não sabia. Então, estourei meu joelho, deixa eu ir no médico aqui ver o meu joelho. Já nem sei nem qual hospital é bom, né? Não sei nada. Aí já tô perdido em tiroteio aqui. Aí chega lá, não, você só pode ir no ortopedista, primeiro você tem que ir no médico da família, você tem que achar... Aí o que é médico da família? Aí o cara do hospital me explicou, aí você vai no médico da família e explica, olha, aconteceu isso. É como se fosse um clínico geral, um primeiro contato hospitalar, né? Não necessariamente hospitalar, porque não é no hospital, mas um primeiro contato médico.
e aí o médico da família fala, vou te direcionar, vou te indicar para o ortopedista tal, e aí você vai para o ortopedista tal, sabe? Então, assim, ele que você não, é como se você não fosse capaz de dizer qual tipo de especialista você precisa. Mas acho que é o joelho, mas não sei se é ortopedista, eu preciso do, entendeu? Então vira um processo que eu nem sabia. Então, assim, tô dando exemplos, assim, insignificantes, mas que, sabe, é o tempo inteiro esse tipo de coisa. Então, imagina, ter que mobiliar a casa inteira, comprar 2 carros, casa, tudo do zero, sem poder financiar, sem poder parcelar, sem ter conta no banco, movimentação financeira, um puta de um trabalho, já que não tem todas essas questões. Então, assim, foi um processo muito desgastante e isso vai te deixando com um sentimento de não pertencimento à comunidade, assim, tal, sabe? Que às vezes vai te incomodando também. Você fala, pô, caramba, velho, se eu preciso de... Igual agora, ontem o Dani eu tava jogando bola com o Dani aqui em casa na garagem, ele quebrou a janela da garagem. Chutou a bola, quebrou a garagem. Aí, putz, caramba, eu não sei aonde que eu vou achar um acrílico específico para isso, sabe? No início. Hoje eu sei que tem lojas como a Home Depot e tal, que eu vou já para coisa específica de casa e etc. Mas no início era aquela... Sabe, esse tipo de coisa. Então, toda hora que você tinha um pequeno problema do dia a dia, tem todo um trabalho para descobrir qual é o caminho para achar a solução. Eu quero comprar uma carne diferente, fazer um churrasco mais bacana, com uma carne mais nobre. Aonde que vende? Não sei. Eu quero... Sabe? Então, assim, tudo tinha que descobrir do zero. Então, foi realmente muito, muito estressante, sabe? Chega uma hora que você fala, cara, será que eu vou trocar lá no Brasil qualquer coisa que eu precisasse de um... ou era amigo de alguém que trabalhava com isso, ou algum dos meus amigos conhece alguém que trabalha com isso. Ou é uma rede de relacionamentos ou duas. Você sempre chega no que você quiser, né, Calil? Hoje Sim. é em Belo Horizonte ou São Paulo. Se você quiser qualquer coisa, em uma ou duas ligações, telefone você vai chega no governador de qualquer estado. De qualquer estado. É uma coisa impressionante, sabe? Então, assim... relacionamento com o banco, você tem lá 200 anos com o banco, então você tem um crédito bacana, você tem uma gerente que já te conhece, sabe da sua realidade. Então, se o clube, tudo, sabe, o vizinho, o amigo, os colegas dos filhos, tudo isso teve que partir do zero. Sem planejamento, ficou tudo muito mais chato, porque todas essas etapas a gente fazia como se fosse quase que um imigrante ilegal. Era um imigrante legal, porque Pois é, porque aqui... isso é que eu ia complementar. Em última instância, estando no país, quer dizer, você não está ilegal nos primeiros 6 meses, e é uma situação diferente, porque você tem dinheiro, como você disse, né, você resolve ficar depois de uma WSOP bem sucedida, mas teoricamente você não é um morador legal do país. Exato. Naquele momento. Sem dúvidas, concordo plenamente. Então, assim, isso gerou muito desgaste. Mas agora sai o nosso Green Card, já recebemos o Green Card, agora temos Social Security, todos os documentos, agora tá tudo legal. Aí é uma outra vida. Por isso que eu te falo, se alguém cogitar vir, estiver ouvindo aí, vale a pena gastar esperar um pouquinho a ansiedade, controlar a ansiedade e vir com as coisas planejadas. Eu não arrependo de ter vindo sem planejar, porque se deixa para planejar, pode ser que eu nem teria vindo. E eu acho que foi uma ótima decisão ter vindo. Hoje eu acho que foi ótimo ter vindo. Então, assim, entre garantir vir assim nesse sufoco ou correr o risco de ficar planejando demais e não vir, valeu a pena ter vindo, sacou? Que demais, que demais. Naquele primeiro momento, a adaptação afeta a qualidade do jogo ou não? Tô aqui, tô feliz e tô jogando pra caramba e tô voando. Cara, afeta o volume. A qualidade afeta positivamente. Porque jogar com essa motivação de construir algo, essa sensação que eu te falei no início de motivação, sabe? De construir uma nova história. Cara, isso foi surreal, porque o meu combinado com a Luiz foi o seguinte, amor, tudo que a gente construiu no Brasil, os imóveis, os investimentos que a gente tem, não são mais nossos, são dos nossos filhos. A partir de agora, a gente não tem mais aquele dinheiro. Vamos começar do zero. É uma coisa que a gente queria deixar para os nossos filhos. Então, eu tive uma gana como se eu tivesse quebrado. Eu parti do zero, sabe? Então, assim, aquela fome de construir, de subir de bankroll, subir de bains, etc., foi uma coisa surreal, sabe? Além de, claro, a oportunidade de jogar ao vivo vários torneios super legais, né? Que no início eu não jogava tanto por questões tributárias, né? Porque eu ainda não tinha... A minha residência fiscal ainda era o Brasil, então eu pagava impostos como brasileiro. Então, enquanto acontecia o processo de encerramento de residência fiscal no Brasil, a minha nova residência nos Estados Unidos, para eu ser tributado aqui, ser um American Tax Residence, né, que eles falam e tal, eu tive que ter bastante freio no jogo ao vivo, porque para o brasileiro jogar aqui com imposto é muito ruim, né?
Então, deixa eu te perguntar, tem que ter freio no torneio ao vivo, correto? Quer dizer, no cast estamos meio liberado ou não? E se eu estiver perguntando demais, você pode me mandar para aquele lugar. É o seguinte, não tem problema nenhum. Até porque isso é uma pergunta abrangente, né? Então eu vou te dar uma resposta abrangente, não para um caso específico de Maria ou José, e sim de um brasileiro. O brasileiro, ele é tributado na fonte no caso dos torneios. Então o organizador do torneio, ele tem a função de já reter o imposto. Então o seu prêmio já vem com o imposto abatido. Você não tem o que conversar. E depois você vai querer recorrer, dizer que você foi tributado a mais, que isso não foi lucro, foi só faturamento, etc. E tem caminhos para recorrer e tentar uma restituição. No caso do cash game, o cassino não é um relacionamento com um cassino, como se você tivesse um jogo qualquer. Então, na mesa, você está jogando jogador contra jogador sem a intermediação do cassino em cada dinheiro que você recebe, né? Então, eles não conseguem controlar isso. Então, você ganha no cash game as fichas na hora e troca essas fichas por dinheiro sem nenhuma relação de qual país você é, qual é o relacionamento tributário do seu país. Aí cabe a você pegar o seu lucro e declarar esse lucro e pagar um imposto perante esse lucro que você teve. Ou seja, fica na responsabilidade do jogador, não mais na responsabilidade do cassino. Aí, claro, tem pessoas que vão fazer a declaração certa, tem gente que vai fazer errado por desorganização, tem gente que vai evitar declarar, aí fica... o americano, por exemplo, agora que eu sou residente fiscal americano, eu tenho o direito de abater tudo, então eu vou fazendo todo o meu histórico tributário, tudo que eu ganho, tudo que eu perco, para no final do ano ter o imposto cobrado somente realmente no meu lucro. Então eu posso abater até carro, gasolina, roupa, tudo que foi custo para eu trabalhar. Então, de fato, eu só pago sobre lucro mesmo. Hotel, passagem, tudo isso eu abato, torneios, cassino, cash game. Então, é quase que assim, você só paga imposto se você enriquecer, sabe? É quase que assim, sobrou dinheiro no final do ano, seu patrimônio aumentou, você vai ser tributado. É um pouco menos que isso, mas para tentar ser mais breve, é quase isso, sabe? Diferente do brasileiro aqui nos Estados Unidos. O brasileiro, o residente fiscal brasileiro nos Estados Unidos, ele paga o imposto sobre o faturamento. Cada dinheiro que entra, ele vai sendo tributado, o que fica muito inviável no caso dos torneios, né? Perfeito, que demais. E aí, o que o João julgava lá naquele começo e como que isso caminhou até hoje? Quer dizer, o que você julgava, o que você jogou, enfim, no geral. Engatamos o Bob's Room, pegamos aqueles mixed games malucos com os caras, enfim, para onde que a gente corria? Não, cara, zero da Bob's Room. Eu joguei bastante cast de Hold'em e de Omaha nesse início, mas o principal que eu fiz foi jogar cash de Omaha no ACR. Era a principal coisa que eu jogava nesse início. E aí, torneios domingo, e às vezes viajava para jogar online ou ao vivo também, mas pouco, ao vivo muito pouco. E joguei alguns torneios ainda, sabe? Jogava torneios até $5 mil e alguns de 10K do área ali e tal. E depois comecei a jogar os torneios do área porque saiu rápido, sabe? A minha aprovação pelo Green Card foi muito rápida, dei muita sorte. Então, assim, você entra com o processo e eles analisam e falam, você foi aprovado. Depois que você é aprovado, ainda existem outros processos burocráticos até você, de fato, receber o cartão. Só que, sendo aprovado, você já consegue tirar o ITIN number e aí é questão estadual, questão de driver's license, mas aqui em Nevada você consegue já tirar a carteira de motorista e tal, então você começa a ter algum tipo de documentação e aí você já consegue pagar imposto como americano. Então, eu dei entrada rápida da minha saída fiscal, do encerramento da minha residência fiscal no Brasil, e acelerei o meu processo de residência fiscal americana para já conseguir, o quanto antes, ser residente fiscal americano para poder jogar tudo tranquilo, sabe? Que demais, que incrível. Quer dizer, rapidinho você estava com a vida organizada. Os castes de Hold'em, os castes de Omaha, consegue jogar o ano inteiro em stakes bons, com fields bons? Não, Vegas está um dos piores lugares para se jogar cash game ao vivo, cara. Porque, assim, os jogos quase todos são privados e, assim, eu jogo um valor mais alto, né? Então, assim, a minha realidade é bem diferente da maioria, mas eu estou dizendo da minha realidade. Com a opção do mercado do poker online, com a minha condição financeira e a minha condição pessoal de família, etc., não justificava para mim sair de casa para ir para um cassino, ficar longe da minha família, num ambiente de cassino, para jogar cash games que, na maioria das vezes, o mais caro era 10, 20, 40, de vez em quando tinha 25, 50 dólares os blinds, né? Então, assim... No limit. No limit. Não, 25, 50, quase só o Marra. Hold'em, poucas vezes você joga mais que 10, 20, 10, 20, 40, era dificílimo. Eu, particularmente, nunca via, a não ser privados, né?
Uhum. Então, a maioria era 10, 20, assim, o máximo que você ia achar no Bellagio, que ele normalmente fazia 10, 20, 40, sabe, os blinds. E o Omar 25, 50 também não com muita frequência. Então, assim, você tem que sair de casa para jogar uma única mesa nesse valor, então você tá pondo um volume, no final das contas, bem menor do que jogar online, né? Sim. E com o desgaste de sair de casa, ficar num ambiente de cassino, que não é um ambiente que eu mais gosto, para ser sincero, assim, em termos de jogo, como um meio de vida, né? Legal, curtição de vez em quando, mas você ficar passando lá 12 horas por dia, todo dia, eu particularmente não acho legal, entendeu? Então, não justificava para mim. Mas se o cara quer viver uma vida legal aqui nos Estados Unidos, com uma renda menor, cara, tem pessoas que vivem aqui muito bem jogando valores mais baratos, sabe? Então, assim, é questão de escolha de mercado e o que você busca, né? Então, assim, para ganhar 5, 10 mil dólares por mês, eu acho que tem bastante pessoa aqui que ganha tranquilamente jogando. Porque os jogos mais baratos de Vegas são muito bons, sabe? Até 2,5, assim, são muito, muito bons mesmo, porque aí realmente pega muito turista. Mas os jogos mais caros, realmente, assim... E é aquele negócio, né, Calil? Então, assim, forma pouco. Aí, quando forma, tem boas chances de ter o waiting list, né, que é a lista de espera. Então, você tem que, sabe, ficar one table piranhando para achar uma mesa que você vai entrar na lista de espera, ficar ali, então, dependendo, pode demorar horas ou não. Eu moro a 25 minutos, mais ou menos, da Strip. Então, cara, era muito, muito desagradável para mim a realidade. Para outras pessoas, pode ser super interessante, entendeu? Uhum. E quando você ia jogar, e que esses jogos, nas raras ocasiões em que eles apareciam, onde era o jogo? Geralmente Bellagio? Omaha no área e Hold'em no Bellagio. Perfeito. Não tem como não perguntar, né, João? É uma coisa clássica do poker lá, desde aquele tempo que a gente começa aqui, no começo da minha vida adulta, ou ser menino ainda aqui no poker, tinha o negócio, a gente ouvia a turma de Vegas contar que se você chuviscasse um ali pro gerente do cassino, às vezes ele ia arrumar um assento para você. Isso não parece ser uma realidade hoje em 2023, 24, 25? Cara, eu acho que, na verdade, foi mais ou menos isso que estragou o jogo aqui de Vegas. Porque o que aconteceu? Eles começaram fazendo mais ou menos isso, né? Então, o cara que conhecia ali, frequentava sempre, ficava amigo do hosts lá do Cash Game, de repente dava uma moralzinha pro cara e tal, o cara tipo, passava na frente da fila, da waiting list, né? Pra você não ficar 2 horas lá no cassino esperando uma vaga, talvez você conseguia furar a fila. Isso era antigamente, antes de eu morar aqui. Isso é o que eu acho, tá? É o que me falam. Eu não sei se é verdade, porque eu não vivenciei. E aí, esses caras foram criando esse relacionamento de jogadores frequentes com os hosts, que é um relacionamento que acaba acontecendo inevitavelmente, e esses caras começaram a fazer jogos dentro da mesa. Então, o que eles faziam? Combinavam com hosts para falar que não tinha vaga na mesa. Então, vamos supor, abre a mesa aí 50, 100. E eu sentava, mais 3 regulares ali, conhecidos ali do hosts, e aí eles ficavam ali, e aí eu chegava, isso aconteceu comigo, então eu posso falar com propriedade, porque isso de fato aconteceu comigo várias vezes, de eu chegar no cassino, ver lá no painel que tem uma mesa aberta de 25, 50, falar, pô, quero jogar e tal, o cara, aí, e quando aparece no painel, ela mostra as pessoas que estão no interesse na lista, e mostra qual o número da mesa que é, então 25, 50 Omar, mesa 4. Aí eu ia lá na mesa 4 e via que tinha só 4 pessoas. Falei, pô, tem vaga. Chegava no host e falava, tudo bem, eu quero jogar 25, 50 de Omar. Aí o cara falava, não tem vaga. Eu falei, pô, mas acabei de ir lá, só tem 4 pessoas. Ele, não, é porque eles estão... a pessoa ainda não chegou, aí cada hora uma desculpa, confirmou pelo telefone, porque você pode ficar hospedado nos cassinos, e aí pelo telefone do cassino você marca o lugar na mesa, sabe? Uhum. Então eles sempre ficavam inventando uma coisa até chegar uma pessoa desavisada, um amador. Aí o cara falou, tudo bem, tem uma mesa, eu queria jogar o Mar e tal. O cara, vem cá, tem essa mesa aqui de 25, 50, um jogo legal e tal, você te interessa e tal. Então, o hosts ganhava um dinheiro para ficar pescando um amador que chegava sem saber muito o que jogar, levar para a mesa desses caras. E esses caras davam um faz-me rir pro hosts, né? Uhum. E aí, dentro disso, isso foi se tornando cada vez mais comum, até que oficializaram essas mesas serem jogos privados. Então, hoje não é assim como se fosse aberto uma 25, 50 e eles precisam ficar de... vaselina para te tirar do jogo, não. Hoje não, o jogo é privado. O jogo é privado acontecendo dentro do cassino. Foi a forma. Se eu tivesse que chutar, é a forma que eles conseguem de burlar a comissão de jogos de Nevada, né? Como você diz? Em que sentido? Quer dizer, a forma que eles conseguem burlar, porque teoricamente o cassino teria que abrir aquela cadeira para você. Eles estão ali dando desculpa, mas não. Legalmente você poderia obrigar o cassino a te sentar ali naquela cadeira, mais ou menos, dependendo ou não. Quer dizer, Acho que não, cara, porque
Porque o cassino tem eventos privados, né? É uma coisa comum. Então, assim, por exemplo, aqui sempre tem uns torneios de pôquer para quem é jogador de cassino. Para a galera que joga cada tire, né? Tipo, do tanto que o cara joga, ele vai ter um free roll de pôquer, por exemplo. Então, tem free rolls aqui de 40 jogadores, pagando, às vezes, $1 milhão para o campeão, $500 mil para o campeão, e só para convidados, para quem joga cassino muito caro e etc, sabe? Então, assim, o cassino deve ter alguma forma de ter o direito de abrir mesas privadas, eventos privados, né? Então, eu acho que é como se hoje, inclusive, o dono do jogo privado, ele paga uma hourly para o cassino, né? Então, assim, ele tem que pagar algum valor, que eu não sei qual é, por hora que ele está com a mesa aberta, entendeu? Então, assim, ou algum acordo com o rei, que aí eu não sei como é que é, porque você joga num jogo privado, mas as fichas são as fichas do cassino, do área, ou de qualquer cassino que for. O dealer é o dealer da Poker Room, uniforme, tudo igual, a mesma mesa, a mesma cadeira, tudo igual. Então, o área, ou qualquer cassino que esteja fazendo essa parceria, ele tem realmente que ganhar algum, né? Sim. E aí, hoje é realmente privado. Então, o cara fala, não, it's a private table. Aí você não tem muito o que fazer. O que eu imaginei é que esses jogos privados foram exatamente para burlar uma obrigatoriedade que o cassino poderia ter, de servir ao cliente que quer simplesmente sentar, se o jogo não é um jogo privado. Mas, enfim. Entendi agora o que você está falando. Faz sentido. Esse termo, né? Oficializar como termo privado, né? Sim. Quer dizer, na hora que oficializa como termo privado, o cassino já não tem mais responsabilidade sobre aquilo, a não ser de fornecer, né, os insumos para que o jogo aconteça. Perfeito, isso aí. Agora eu entendi, é isso aí. Interrompo rapidamente a entrevista de João Simão para trazermos a palavra do H2Bet. O H2Bet é a plataforma de apostas que oferece altas vantagens para você, jogador, você que joga pôquer. Claro, deve curtir uma apostinha e quando for apostar, quando for se divertir apostando em resultados esportivos, o H2Bet está autorizado pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil. Na semana que vem já vamos ter o link na descrição dos nossos programas para você baixar e apoiar ainda mais o PokerCast. E o H2Bet, você sabe, é patrocinador master do Atlético Mineiro e tem como embaixadores o Podpah e M12, o super craque Marcelo, pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, que depois ainda ganhou a Libertadores com o Fluminense e vem para agregar uma barbaridade aqui junto conosco no PokerCast. Lembrando que o H2Bet tem aplicativo próprio, tem ótimas odds, aceita Pix. Voltamos para a entrevista de João Simão. João, PokerGo. PokerGo Tour e torneios gigantes de jogadores que têm muito dinheiro, de torneios que são caros, de séries que são as séries extraordinárias, televisionadas, porém com fields muito duros, e agora essas séries contam com vossa ilustre presença. Que legal que é de assistir jogando, matando os caras, poder torcer aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito desses torneios do PokerGo? Como é que é no que diz respeito a EV? Quer dizer, porque a sensação que a gente tem olhando de longe é que é uma trocação de soco de gente muito boa de serviço. Sim. De fato, é um field mais duro. Se você pensar em termos de Estados Unidos ao vivo, é um field duríssimo, porque os Estados Unidos tem muito torneio muito fácil, né? Só que, assim, são alguns fatores que fazem o jogo ficar muito bom, na minha opinião. Então, eu tenho tido muito sucesso lá e, além de estar, de fato, ganhando bastante dinheiro, eu sinto ganhando bastante EV mesmo, eu sinto vantagem mesmo por alguns fatores que acho que complementam essa soma final. Primeira coisa que o jogador de pôquer ainda tem muita dificuldade de entender, na sua imensa maioria, é que o que te faz ganhar é uma fórmula. O seu lucro é uma fórmula que inclui várias variáveis. Tem a sua vantagem sobre o field, a estrutura, etc. E tem uma coisa que é o rake. Então, às vezes, os caras falam, esse cash game é um sonho, tem uma estrela. Mas o cara tá jogando um rake absurdo. E aí o outro jogo é duro, mas às vezes o rake é minúsculo. Então o que acontece no PokerGo, por exemplo? Lá os torneios, por exemplo, tem torneio lá, agora vai ter daqui... Começa dia 11, eu acho, hoje nós estamos no dia... daqui uns 5 dias. 6 de fevereiro a gravação. Isso, então dia 11, o torneio daqui 5 dias começa o PokerGo Cup, que é uma série que tem lá. Lá tem várias séries, né? Então vai ter mais uma agora começando dia 11. Então vai ter torneios, por exemplo, de $15 mil. O rake do torneio de $15 mil é 15 mil mais 100.
Então você paga $100 de rake num torneio de $15 mil. Uhum. Existem torneios, vários inclusive, que o torneio custa 10 mil. Por exemplo, a WSOP, se não me falha a memória, os torneios de 10 mil, eles custam, na verdade, 9.300 mais 700 de rake. Além desses 700 de rake, eles ainda tiram 3% de staff fee. Então, por exemplo, no torneio de 9.700, né, vai tirar quase mais 300, né? Então vai virar quase $1.000 dos 10 mil. Então vai ficar quase que 9 mil mais 10 mil. Então, na verdade, o rake vira 11%. Num torneio de 15 mil, se você estivesse pagando 11%, você ia pagar 1.650. Eu estou pagando 100. Então, se você pensar em comparação, o torneio do PokerGo, eu já ganho 1.550 a mais do que seria num evento com 7% de rake mais 3% de step fee. Se você pensar nisso, você já precisa ter... O field tem que ser realmente absurdamente mais fácil para você fazer essa diferença. Então, o que o field endurece lá, existem algumas variáveis que voltam a tornar ele interessante. Então, a primeira variável é o rake, que é realmente incrivelmente baixo. Segundo, comida liberada do área. Então, você tem restaurantes incríveis do área que te servem na mesa. Então, você tem uma economia aí, mais uma economia, que é bem ou mal, você passar 12 horas no cassino, você vai se alimentar. E comer em restaurante não é uma coisa barata. Se você somar um cara que joga muitos torneios aí por dia, isso faz uma diferença considerável. Então, você vai lá e vai comer de graça, tem um desconto da comida. Para mim, que moro aqui, eu já não tenho mais a despesa. Então, não tem despesa de... Então, o EPT, Barcelona, é muito soft. O cara, beleza, mas eu vou ter que pegar um voo para Barcelona, vou gastar uma grana de avião, vou ter que pagar diária de 600 euros no hotel. Então, na hora que você vai fazer a viagem, eu já largo devendo, sei lá, 5, 8 mil dólares de despesa. Aí você coloca um rake mais alto. Então, a viagem tem que ser 15 mil dólares, 10, 12 mil dólares, mais lucrativa, mais soft do que o PokerGo para chegar no mesmo parâmetro. Então, assim, o PokerGo ele tem soluções que tornam o EV bem legal. Então, você não tem despesa, você não paga alimentação, você paga um rake quase que irrisório. E aí existem outras variáveis que eu acho que fazem um EV muito legal. Que demais. Cara, eu tava conversando com o Steve Fofofó, né, o Steve Chidwick, e eu tava conversando com ele sobre o Triton e qual que era o ROI que ele imaginava ter lá e etc, enfim. Eu não vou citar os números que ele falou, porque é uma questão pessoal dele que eu não sei se eles teriam interesse em expor, né? Mas ele falou números que, assim, ao primeiro olhar, você fala, cara, que absurdo esses números que ele tá falando, não é possível que esse cara ganha tanto, assim, será que dá para bater desse jeito? E aí você vai jogando os torneios mais caros com frequência e você vai vendo que realmente, se você tiver alguns componentes importantes, dá para ter uma lucratividade realmente muito alta. Por quê? Porque, primeiro, a experiência do torneio ao vivo, ela envolve um apego muito maior do que online. Então, eu estou jogando online, eu estou lá 20 telas, para eu passar um blefe valer na minha vida, é muito confortável, tem mais 19 para eu jogar e um lobby cheio de novas opções. O cara jogando ao vivo, ele tem uma tendência a ter um apego um pouco maior pela experiência, porque aquilo tá prazeroso, aquilo tá legal, ele tá chegando perto de ganhar uma grana legal, ele tá curtindo aquele momento. Então, para ele ter o desapego total, é uma coisa diferente. Eu falo assim, é claro que as pessoas vão continuar blefando e vão fazer as coisas, mas num jogo de alto nível, se a cada 100 mãos o cara hesitar uma, por questão de apego à experiência, por questão de desconforto que ele sentiu pela forma que ele pegou na ficha e acha que talvez ele passou um tel. Esses tipos de situações que vão fazendo você deixar passar uma oportunidade, outra aqui, outra ali, elas te custam muito dinheiro. Por quê? Muitas vezes você tem uma decisão pré-flop e flop turn que são lucrativas desde que você jogue o river de forma certa. Sempre, né? Todas as decisões no poker, se tem decisões a ser tomadas em futuras streets, o solver ou qualquer problema, ele te dá uma solução, a resposta tal, assumindo que você vai continuar tomando as decisões certas nas próximas streets. Então, isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito, e às vezes elas acham que jogaram bem, porque aí ela conta uma mão e fala, mas era tribet mesmo esse range. Mas esse range é tribet se você souber desenvolver pós-flop com essa construção de range. E o cara não concluindo bem, acaba sendo pior. A pior decisão pode ser o tribet, que o solver mostra melhor, ela se torna a pior. Até o fold seria melhor, de repente. Então, isso acontece muito num cenário de pôquer, onde você tem diferentes variáveis que podem te fazer hesitar em futuras streets, fica muito fácil você queimar muito EV.
Não é simplesmente, o cara fletou uma mão que o tribet ganhava 0,2 BB a mais. Porra, era melhor ter tribetado, mas, cara, isso não vai fazer grandes diferença. Agora, se você tá jogando 3, 4 streets de forma errada, você tá jogando pré-flop, flop, turn, 3 streets de forma certa para errar na quarta, que é a mais cara, por sinal, aquela jogada toda que parecia ser lucrativa, ela se torna uma jogada que pode estar perdendo um valor absurdo. Então, às vezes, o cara tá lá fazendo uma boa jogada para terminar com determinados rivers que são bons para ele continuar um blefe e blefar o river, ele acaba se hesitando por diferentes variáveis mentais, a maioria delas, e ele acaba desistindo desse blefe. Então, o que na verdade ele fez em todas as streets anteriores? Ele se auto-valorizou. Ele está pondo dinheiro num pote que ele não tem valor de showdown. E por ação dele, ele evitou o check, ele evitou as opções passivas que ele tinha, ele tomou essa agressividade, ou seja, ele está se auto-valorizando em uma situação que, dependendo do jogador, ele vai se hesitar no river. Alguns mais, outros menos, e talvez algum nenhum. Mas eu tenho 100% de certeza, depois de muitos anos de experiência, e eu me considero um cara que tem muita vantagem sobre isso, por outros motivos que não técnicos, e sim pessoais, e background, e bankroll, e experiência, e todas as coisas que já vivia na vida, me fazem hesitar muito menos que a maioria, sem falsa modéstia, eu tenho a segurança para dizer isso. E eu ainda hesito. Tem cara que vai hesitar muito mais. Então, assim, um Steve 444, que é um cara que, assim, hesita próximo de 0. E, além de hesitar próximo de 0, é um cara que faz as pessoas hesitarem mesmo. Quanto mais experiente você vai se hesitar menos com ele. Mas, cara, aquele cara te encarando, aí você começa a entrar na, putz, será que eu errei o size aqui? Será que ele me pegou no jeito que eu peguei a ficha aqui? Agora ele vai acabar me dando o hero call? Aí, quando você vê, você já perdeu o timing da mão no river. Aí você fala, putz, eu não ia demorar isso tudo para tomar a decisão se eu tivesse por valor. Aí você agora achou que é o timing da decisão que já não justifica mais. Aí já arrumou mais um motivo para hesitar. Agora foi o timing da decisão. Aí você hesita. O dinheiro vai parar na mão dele. Então, ele realmente tem uma vantagem muito grande. E essas vantagens, elas se multiplicam quanto mais pressão tem o torneio. Ou seja, nos torneios mais caros, ele tem mais vantagem ainda. Nas retas finais, ele tem mais vantagem ainda. Nas bolhas, ele tem mais vantagem ainda. Na mesa final, ele tem mais vantagem ainda. Então, cara, o tamanho do impacto disso no ROI é muito maior do que essa turma que acha que analisar no solver e ver que o Justin Bonomo, que é um cara que é criticado, por exemplo, ele tem um range de tribet errado, ele dá uma gorilada aqui e tal. Cara, custa muito menos. E talvez por isso muitos caras que, aos olhos da teoria, não jogam tão bem, acabam terminando com dinheiro no final das contas, sabe? Que demais, que demais. Quer dizer, existe uma decisão que o elemento humano é muito superior a hora gasta ali no solver só para tomar uma decisão que, na verdade, nem necessariamente ela é matematicamente a mais positiva, ela só é inexplorável, correto? Exatamente. E às vezes muitas vezes, se você é um jogador experiente, muitas vezes os seus erros, eles não vão custar tanto de EV assim, porque você não vai pegar uma linha tão pior assim, entendeu? Então, assim, você vai ter menos EV do que um cara que estiver acertando, é óbvio, e na repetição disso, isso vai somando uma diferença considerável, isso é indiscutível, mas muitas vezes isso se quebra porque você, por exemplo, tem vários jogadores aí que, cara, ganham canastrões aí internacionais que muita gente fala mal, e, cara, os caras terminam com dinheiro ano após ano, porque os caras têm outras variáveis que eles são muito bons, tem outras coisas que eles exploram muito bem. Então, o jogo de pôquer principalmente ao vivo, e principalmente onde tem muita pressão, e principalmente onde tem muitas coisas a ser exploradas, ele abre leques para diferentes variáveis. Então, assim, um jogador de pôquer, ele tem vários componentes para ser avaliados na sua habilidade. Então, como se fosse um jogo de videogame, onde você vai escolher um personagem, tem lá força, pulo, sabe, quando você escolhe um personagem, não aparecem umas barras de várias características. Um jogador de pôquer é a mesma coisa. E a habilidade técnica é uma delas, gigantesca e muito importante, sem dúvidas, mas tem cenários que ela torna menos importante. Acho que não existe cenário que ela é a mais importante de todas, mas eu acho que existem cenários que, se a diferença técnica não for tão grande, as pessoas com outras habilidades podem até sobressair um mais técnico. Que demais, João, que demais. Isso não é uma opinião pessoal, tá? Isso é uma opinião consensual de muitos caras muito experientes, muito cascudos, que são caras que eu converso aqui bastante em Vegas e tal, que são caras que, cara, hoje pensam assim demais da conta, sabe? Que demais, João.
Naquela entrevista que a gente faz há pouco mais de 3 anos, você fala a respeito do trabalho psicológico que você fazia com o Cipião, aquela época. E a sensação que eu tenho, João, a sensação que eu tenho sobre você, e eu vejo como torcedor, né? Eu sou um torcedor do João Simão antes de tudo. Valeu. E a sensação que eu tenho com você é muito assim, mas com grande parte do field também é assim, que o jogador de pôquer, ele vai... A idade faz muito bem para o jogador. Isso é uma verdade? Quer dizer, o trabalho psicológico, em primeiro lugar, nesse momento que você está enfrentando fields que vão explorar uma eventual fraqueza sua, um eventual vacilo seu, esses caras, mais que nunca, eles vão te explorar num field ao vivo. Você está absolutamente confortável, você continua fazendo o trabalho psicológico, e é verdade que a idade está fazendo bem, o passar do tempo está fazendo bem nesse aspecto? Cara, eu acho que a idade faz bem para quase tudo, assim, em termos de te ajudar a tomar decisões, né? Então, assim, a idade me fez muito bem, é uma das variáveis que eu tenho de vantagem sobre boa parte do field. Claro que não é assim, 36 anos você tem mais... o outro jogador tem 34, então tem vantagem. Não é uma questão de número da idade, né? E o que você conquista com esses anos de idade. Então, claro que tem jogadores mais jovens do que eu que vão ter mais casca do que eu. Assim como mais velhos do que eu vou ter mais casca. Isso não é só o número que diz. A tradução é a experiência, que vem naturalmente com o número, né? Mas isso faz uma diferença gigantesca. Mas, por outro lado, Calil, é fácil pegar também a idade. O que acontece? Eu fico vendo, assim, analisando a minha história de cavalos, de amigos, de colegas de trabalho, e eu vejo que muitas vezes, assim, a idade, ela tem algumas variáveis que ela te atrapalha no poker, porque com a idade vem a responsabilidade. Então, assim, o cara tem filho, primeiro, a irresponsabilidade, né? A gente, quando é jovem, a gente é mais inconsequente, né? Quanto mais experiências você vive, mais formas de projetar as consequências das coisas você consegue, porque você já viveu as consequências várias vezes. Então, você já viu que pode quebrar o braço, pode quebrar a perna, pode sair ileso, pode rachar o crânio. Então, assim, você vai enxergando mais formas de enxergar as consequências. Com isso, cara, você se torna uma pessoa mais responsável, mais consequente, e isso acaba podendo até te travar um pouco, porque, assim, por exemplo, você pega, às vezes, um cara que está nessa fase de muita preocupação, você vê a vida... É uma leitura que o poker ao vivo te dá, né? Você senta num cara que você vê ali que não tá legal financeiramente, e você sabe que o cara tem filho, esse cara vai sentir uma pressão uma hora ali, provavelmente, generalizando, não estou botando uma regra. Assim como você vê aquele menino com aquela pinta de responsável, aquele jeito falastrão, talvez com um pouco de ego, ou pelo menos muita euforia, e o cara não tem uma galinha para dar água, meu amigo, esse cara, ele tem mais chance de colocar a vida dele em risco ali de uma forma mais irresponsável. Então, existe uma forma de navegar nisso, de você identificar o tamanho da responsabilidade do jogador para ver o tamanho da resposta dele na mesa. É claro que isso não é uma regra e você vai analisando outras variáveis para chegar nessa conclusão. Mas é bem comum você ver os jogadores envelhecendo e tornando mais responsáveis. Mais responsáveis não significa mais tights ou mais bundões. Mais responsáveis, só isso. Essa responsabilidade pode refletir em escolher melhor os buy-ins, pode refletir em mais estudos, pode refletir de saber a hora que você não... de identificar seu corpo quando você não está bem e ter a calma de decidir não jogar um torneio que você estava doido para jogar por algumas variáveis que podem ter acontecido no seu dia ou na sua semana. Então, sem dúvida, a experiência ajuda demais. Que demais, que demais. João, compara para mim o field que você enfrenta num torneio do PokerGo, nesses torneios do PokerGo, quer dizer, torneios que estão com muitas estrelas, jogadores muito conhecidos, com o field que você enfrenta no Brasil quando você vem jogar um high stakes do BSOP, quer dizer, porque, cara, o field daqui, pelo menos... no que diz respeito a decisões matematicamente corretas, quando você vem jogar um torneio high stakes no BSOP no Brasil, você está jogando com a nata do poker online mundial, né? Exatamente, eu acho que você definiu muito bem. Eu não tive a chance de jogar torneios mais baratos no Brasil, porque a grade estava tão boa, né, para jogar torneios caros, que acabou que não deu para jogar mais barato, então não tem uma... Mas se você me permite interromper, esse aí o ouvinte do PokerCast conhece. O ouvinte está querendo saber dos torneios caros mesmo. Então ótimo. Aí eu posso falar da experiência que eu tive, né, que foi só no BSOP Millions. Cara, é um jogo mais técnico,
as pessoas são realmente muito boas, os brasileiros são muito bons mesmo, mas eles são mais inexperientes nessas variáveis que eu te falei que a casca vai dando. Pelo simples fato que o poker online no Brasil é uma coisa dominante e o poker ao vivo, antes do BSOP criar essas oportunidades, oferecia. Então, os jogadores muito técnicos do Brasil, na sua imensa maioria, eles têm poucas oportunidades de jogar poker ao vivo. Assim como eu, quando morava no Brasil, tinha pouca oportunidade. O cara vai vir para a WSOP e vai pagar imposto para caramba. Aí ele joga uma grade muito menor, em valores muito menores, para viabilizar. Ele ia jogar um BSOP, a grade era muito barata, ele preferia ficar em casa jogando um domingo online, jogando o dia a dia online. O cara acabava tendo uma experiência de 10, 15 dias por ano jogando poker ao vivo. Assim como o Brasil evoluiu muito como mercado, depois do boom do poker online, você sabe bem que no passado, no início, os brasileiros eram motivo de piada do poker online. Você lembra disso? E hoje nós somos a nata do poker online. Eu acho que com o poker ao vivo vai ser a mesma coisa. Só que eu tenho convicção do que eu estou falando, que o poker online não é a mesma coisa do poker ao vivo. Poker é poker em qualquer lugar, mas existem adaptações. Assim como um cara que sabe a teoria toda, mas só jogou poker ao vivo, mas é um fenômeno do poker ao vivo, teórico mesmo. Eu tô falando de um cara que são raríssimos isso. Quem nunca pisou no gramado online, dificilmente, como não tem muita repetição de mãos para errar e acertar e aprender, vai ser tão bom. Mas existem essas exceções. Esse cara, quando ele for jogar online, ele vai apanhar. Não importa o quão bom ele é tecnicamente, porque ele não está acostumado com ficar 12 horas na frente do computador, ele não sabe preparar a alimentação dele, ele ainda não sabe se ele joga bem 6, 8 ou 12 meses ao mesmo tempo, ele ainda não sabe planejar o horário de registro, então ele gasta muita energia toda hora olhando para o lobby, ele não sabe controlar a ansiedade dele com a reentrada, ele acaba reentrando em horários que não era melhor, talvez era a hora dele esperar o Max Leite, porque ele caiu do torneio, e ele acabou entrando rápido, porque está muito fácil, é só um clique, talvez ele ainda não sabe relacionar com a questão financeira, porque você jogando ao vivo, você toda hora pega no dinheiro para pagar, aquilo te dá uma certa responsabilidade, no online é só clicar um botão. Então, assim, esse cara genial, brilhante do poker ao vivo, que nunca jogou online, quando ele for jogar online, ele vai ter um período de adaptação. No final desse período, ele vai ser um fenômeno online. Assim como os caras tops do Brasil que não jogam ao vivo, que hoje em dia não são tantos, que os tops do Brasil, boa parte já joga bastante ao vivo. Mas os que ainda não jogam, eles vão ter um período de adaptação, isso é natural. É um cenário diferente, com características particulares. Essa questão, por exemplo, de hesitar. Cara, eu vi grandes nomes que eu considero melhores do que eu, hesitando com uma frequência alta no poker ao vivo, entendeu? Então, assim, é natural essa questão. E como com todo mundo, é um processo que todo mundo passa. Então, acho que isso é uma questão de adaptação. Daqui a pouco, com o BSOP oferecendo essa frequência de poker ao vivo em alto nível, eu não tenho dúvida que já o Brasil é o país do poker online também. Do poker ao vivo, desculpa. Uma pergunta que busca a sua resposta de opinião pessoal. Você acha que a tributação alta do Brasil pode acabar tirando os jogadores de torneios internacionais e que o Brasil nunca chegue nisso por causa de problemas de questões tributárias? Realmente tem esse ponto e isso pode ser muito provável que seja uma barreira realmente, porque simplesmente não justifica, né? Então, se o brasileiro colocar o volume de pessoas no circuito jogando o poker ao vivo, o Brasil vai se tornar o país do poker ao vivo. Mas eu acho bem improvável isso acontecer realmente pelas questões tributárias e porque, pelo menos por enquanto, o poker online ainda é uma coisa muito atrativa quando você coloca volume que você consegue imprimir, não ter despesas de viagem, etc. Ainda realmente acho que vai demorar um pouco para o Brasil ter um volume de pessoas imprimindo um volume de experiência no poker ao vivo, sim. Acho que você tem razão. Perfeito. João, última vez que você me deu entrevista, você ainda tinha um patrocínio no peito, me contou a respeito da relação que você tinha com o Rob Young, com o pessoal todo. E você nunca foi um cara muito de rede social, né? Você sempre muito discreto. Mais uma vez eu aproveito para te agradecer. A gente já vai caminhando para a parte final da nossa entrevista. Eu te prometi que o sequestro hoje ia ser curtinho. Tá o maior prazer aqui, sem estresse. Eu ia te buscar de forma curta, mas se a gente pensa num nome não patrocinado do Brasil, que é altamente patrocinável, esse nome é você, né? É um cara que a comunidade inteira admira. Existe alguma conversa nesse sentido? Bom, vamos por partes. Primeiro,
eu não era um cara de rede social, mas eu me tornei um cara de rede social nesse período do patrocínio, né? Então, assim, acho que eu fui um cara extremamente de rede social por um período. E eu voltei para esse meu retiro de redes sociais depois que encerrei. Então, assim, eu enxergo que a rede social para o jogador é legal, é uma oportunidade muito grande de você crescer e abrir fontes de rendas e criar relacionamentos e viver experiências mesmo, você descobre várias questões pessoais, mas eu tinha a rede social com o intuito do patrocínio, meu intuito com a rede social sempre foi esse, sabe? Então, devolver para o patrocinador o investimento que ele fazia em você. Exatamente. Então eu enxergava que eu tinha uma responsabilidade, um compromisso de ser, mesmo que não era o meu conforto, ser um cara de rede social. E eu cansei disso, sabe, cara? Eu acho que tem prós, tem muitos prós, mas eu acho que são muito mais contras do que prós. Se você tá precisando de grana, porra, tem que pagar as contas, irmão. Então, foda-se os prós e os contras. Vai lá e mete bala. Mas se o dinheiro não vai fazer uma diferença na sua vida, aí precisa ver o que você acha que impacta positivo, o que tem mais impacto, os prós ou contras, né? E eu acho que são muito mais contras. Acho que são muito mais mesmo os contras. Então, eu decidi não ter mais patrocínio, porque se eu tiver patrocínio, eu tenho rede social e ativa. Então, eu não quero isso, então eu não quero patrocínio, porque eu não vou entregar para o patrocinador. A não ser que seja um tipo... Eu continuo tendo proposta, tive agora de novo outra proposta de um site novo que eles estão lançando aqui nos Estados Unidos, e que não incluía a rede social, e aí, pô, beleza, você bota só um pet no peito e tal, mas aí já vira um projeto, obviamente, muito menor financeiramente, pô, você quer trabalhar pouco, você vai receber pouco, não tem milagre. E eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto de relacionamentos comerciais e profissionais onde eu vou entregar pouco e ganhar pouco. Eu nunca fiz parcerias nesse sentido. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu sei que se eu entrar, eu vou querer trabalhar muito. Eu vou ficar desconfortável de ficar assim, só com o pet no peito. Então, eu vou estar falando aqui no PokerCast, vou estar falando sobre o patrocinador, vou estar dando dicas de como usar a plataforma, do que a plataforma está oferecendo de grade, e aí vou querer voltar a atuar na rede social, e aí eu vou, quando eu ver, eles vão valorizar isso, pelo menos o PariPoker foi incrível quanto a isso. Quanto mais eu trabalhava, mais eles me recompensavam, era super honesto, era super proporcional, eles valorizaram todo e qualquer esforço que eu tive a mais do que eu tinha combinado. Então a gente combinou X de esforço, X de pagamento, eu fazia X mais 1, partia deles aumentar a minha recompensa para X mais 1, era realmente uma coisa muito legal, por isso que acabamos criando um relacionamento pessoal muito forte e tal, porque foi realmente, cada vez mais eu entregava mais e cada vez mais eles me remuneravam mais, sabe? Foi uma coisa muito muito bacana, e eu nunca tive que pedir mais, sempre partiu deles reconhecer o meu esforço e valorizar o meu trabalho. E hoje eu não quero isso, porque eu sei que vai acontecer esse ciclo todo de novo, e aí quando eu ver, eu tô de novo nessa bola de neve de rede social, de muita exposição, de muito desgaste, e que acaba gerando uma mudança na sua carreira, sabe? Foram assim os anos que eu pior joguei pôquer na minha vida, porque você começa a jogar com outras finalidades, você começa a ter outras... Sabe, você deixa de ser você mesmo, inclusive nas questões pessoais e também nas mesas. E aí eu acho que não é o que eu quero para mim, sabe? Eu não sei se é o cara que vai botar um pet no peito e vai ser uma relação legal para os dois, eles vão usar a sua imagem, você vai ganhar a sua graninha e tá tudo legal. Eu não gosto de fazer esse tipo de relacionamento. Se eu precisar um dia, eu vou fazer sem menor cerimônia. Mas no momento eu posso me dar o luxo de escolher o que eu quero fazer comercialmente. E isso não me interessa hoje em dia. E não é, nenhum patrocínio é sem risco, né, João? Quer dizer, quando você recebe um patrocínio, você está assumindo ali, você passa a ser cara de uma empresa que não necessariamente é sua, não é você que está no controle. A gente olha para o que aconteceu no Full Tilt, um desastre, né? Lá na época, porque o poker hoje é muito diferente, mas de certa forma não é uma coisa sem risco, né? Exatamente. Há uns 6 meses atrás eu tive uma proposta que essa realmente mexeu comigo, porque era uma proposta muito agressiva financeiramente e o projeto parecia muito legal. E aí eu cheguei aos finalmente da negociação e no final das contas eu dei para trás, porque eu dei a sorte de um outro cara, um americano que estava entrando junto comigo nessa empresa, ter descoberto o background dos caras por trás da empresa e falou, cara, essa porra vai dar merda. E aí me ligou e me falou, cara, eu vou pular fora do barco porque eu não quero ser a cara de uma empresa que eu não sei se vai fazer o que é certo. E aí eu agradeci ele pela informação e saí fora também, sabe? Então tem realmente esse fator. E hoje o poker anda numa situação bem delicada, né, cara? Então é um risco cada vez maior isso, né? De você estar ali tendo que
passar pano ou tendo que pisar em ovos com coisas que às vezes você não concorda, mas você não pode ter o mesmo livre-arbítrio. Aí, se eles passarem do pano, você vai ter que falar, e aí você vai meter o pau, porque você não vai ficar também fazendo vista grossa para coisas absurdas, e aí você vai ter tido um desgaste que não valeu a pena, né? Perfeito. João, você falou a respeito dessa adaptação sua para o field ao vivo e, evidentemente, morando nos Estados Unidos, você tem restrições de field online. Eu tive o prazer de narrar durante o período todo que estive lá no Super Poker o The Venom. Um torneio bizarro, né? Ele chega na reta final, assim, ele sai faísca, o nível técnico é inacreditável. E, evidentemente, quer dizer, esse é um que você joga com a maior facilidade do mundo, o field americano está todo engatado. Você falou, eventualmente eu vou para o Brasil para jogar séries, para jogar Scoop, um eventual W Cup. Tem uma dificuldade de adaptação na hora que você volta para jogar o poker online? Cara, é engraçado isso que você tá falando, porque ontem eu fui jogar um torneio no Venetian e estava jogando com o Joseph Chong, é um cara que eu fiquei amigo aqui nos Estados Unidos, e eu estava falando exatamente isso com ele. E tem uma adaptação, sim, e uma das coisas que eu tô no momento da minha vida assim bem delicado é exatamente isso, porque, cara, a oferta do poker online é muito boa, os valores são muito bons, a experiência é muito mais legal e a idade vai chegando, a motivação vai diminuindo. O poker online, ele tem uma questão de solidão, de ficar ali no computador muitas horas e tal, que com a oferta menor de grade, cada vez menos sites para jogar, aquilo vai ficando muito questionável, sabe? Então, eu hoje ainda estou lutando com todas as minhas forças para tentar botar um mínimo de volume, pelo menos jogar cash online, jogar domingo online, porque eu acho o seguinte, cara, se eu um dia decidir parar por um tempo do poker online, eu acho que eu não consigo voltar mais. É o que eu estava te falando, por exemplo, do cara que pode ser o cara mais brilhante do poker ao vivo, ele vai ter que ter uma adaptação para o poker online, como quando a gente estava falando sobre o pessoal do online pro ao vivo. É ficar sem ritmo de jogo, sabe, cara? Você jogar muitas telas, é questão de reflexo mental, raciocínio, pensamento muito rápido, rotina. São vários fatores que você precisa estar com ritmo para o poker online. Assim como o poker ao vivo também tem seus fatores. Então, assim, se eu ficar, vamos supor, 1 ano sem jogar poker online, eu não sei o quanto que eu vou ter de força e energia para recuperar essa adaptação, porque a idade vai chegando, né? Cara, dá dor de cabeça. Eu realmente sinto dor de cabeça hoje quando eu vou fazer uma sessão online. É muitas horas na frente do computador e tal, cara. Então, assim, eu tô tentando ao máximo ter um mínimo de contato que seja para não perder o ritmo, porque senão eu tenho realmente medo de ser muito doloroso se eu quiser voltar. Claro que tem que ter como, é óbvio que tem, mas talvez se fique muito cansativo, muito desafiador, o cara pode acabar falando, então não vou voltar, sabe? O Padilha, em entrevista recente, ele fala disso, né? Ele que tem um foco muito grande no online, ele fala, cara, tudo bem, o menino pode entrar com sangue no olho e tal, mas eu continuo grindando, continuo volumando e continuo estudando. No sentido, você falou a respeito do tempo de jogo, do ritmo de jogo, né? Que é basicamente igual ao do futebol. O Neymar ontem voltou a jogar pelo Santos, estava 1 ano e meio sem jogar, quer dizer, na hora que você pega o jogador em campo, o cara é um talento, um extraordinário, um fora de série, um extraterrestre, mas, né, na hora, ele está ali fora de ritmo de jogo. E com relação à evolução técnica, quer dizer, você acha que esse risco, ele existe, quer dizer, da turma estar sentado na frente do solver tempo suficiente para que o seu jogo em high stakes, um poker online, ele não equipare com os melhores? Cara, isso é um fato, com certeza, tem algum impacto, mas que tem uma forma, assim, de pelo menos minimizar isso, né? Então, por exemplo, hoje eu faço, pela primeira vez na minha vida, eu tenho um grupo de estudos aqui nos Estados Unidos, com vários jogadores, acho que os mais conhecidos aí, que o pessoal talvez vai conhecer, é o Nick Schumann, o Andrew Lichtenberger, o Philip, que é um cara da física quântica do mercado financeiro de Wall Street, que é um cara mega inteligente, assim, matemático, bem cabuloso, assim, sabe, de programas e tal, que é um cara muito bom nisso. O Dylan Weisman, que é o meu companheiro aí nos Omarras, super, ultra high stakes, mega fenômeno dos Omarras. Brian Hastings, o Anthony, que é menos conhecido aí do mercado brasileiro, que é um cara que joga mais online e tal. Então, assim, isso me ajuda a manter... É o Anthony Zino? Não, o Anthony chama Anthony Hu, o nome dele. Tá. O Marco Rocco, que foi um cara que acho que foi o Player of the Year nessa WSOP, se ele não ficou em primeiro, ele ficou em segundo.
É um cara que destruiu na WSOP esse ano também, que é um cara que tem um volume muito baixo, mas é um cara que me surpreendeu muito, tanto que ele dedica, estuda. Então, assim, tem uma turma muito boa, sabe? Então, isso me ajuda a depender menos de estar o tempo todo, porque mesmo sendo um menor volume de exposição a jogar, são 8 pessoas que estão trocando informações e se ajudando, e eu faço um estudo de alguma questão, eu levo para o grupo, eles fazem um estudo, eles levam para mim, levam para todos, né, no caso, inclusive eu. Então, assim, tem o cara próprio de Mixed Games, que é um cara muito bom de Mixed Games, o Brian Ress, que o pessoal conhece, né, que está sempre no Brasil. O Brian Ress entrou no grupo agora recentemente também, faz parte do grupo. Então, assim, eu acho que eu estou cercado de pessoas muito boas que também estão aí sempre tentando agregar valor um para o outro e aumentar ou criar um atalho, né? Com menos esforço chegar ao mesmo resultado. Que, cara, eu sempre fui sozinho no poker, assim, em termos de estudos e tal, e, cara, é realmente diferente demais. Pela primeira vez eu estar vivendo isso, sabe? Que demais. João, se você pudesse botar um valor, evidentemente está todo mundo, a troca de valor não é financeira porque está todo mundo ali colaborando com todo mundo. Quanto vale a presença num grupo desse se uma pessoa pudesse ser a mosca na parede desse vestiário? Cara, bicho, é muito, eu acho, sabe? Porque, assim, é muito organizado, é muito material que a gente vai desenvolvendo, cada um na sua área. Tem o D-Bold, que é fenômeno dos cash games de Mixed Games, tá sempre alimentando a parte de Mixed Games. Então, assim, tem Badulce, Badilce, tudo que é jogo que você imaginar tem informações, sabe? Então, assim, eu colaboro principalmente com o Marra e uma boa parte com o Holden. Tem outros caras que são só o Marra, outros só Holden, outros só Mixed, e todo mundo vai se fortalecendo, sabe? Então, acho que por ter essa questão de ter diferentes frentes, eu acho uma coisa muito valiosa, porque abre muito leque, né? Essa plataforma onde acontece essa conversa é no WhatsApp? Não, no Discord. Perfeito, perfeito. E me conta um negócio, como é que chega a contribuição, por exemplo, do João? Ela parte de boas perguntas? Esses jogadores, na hora de um contribuir, de trazer uma questão relacionada, seja a Badug, a Omaha ou a Holden, ele vem de uma pergunta excepcional que um jogador faz e outros vão responder? Não, tem vários canais dentro do Discord, cada um com seus conteúdos, né? Então, existe a parte de perguntas, existe a parte de estudos, existe a parte de teoria. Então, a gente vai alimentando sempre com coisas assim. Então, por exemplo, eu decidi agora fazer um estudo de até qual SPR eu posso entrar em mãos de Omaha, pós-flop, em tribet pot, com determinados tipos de board, qual é contra o range de call versus tribet, qual é a equidade que eu tenho com determinados grupos de mãos. Aí eu separo vários grupos de mãos e estou fazendo esses estudos. E aí eu estou vendo em quais tipos de SPR eu já estou disposto a ir de bet pot para pagar o all-in, quais eu quero usar meio pot, quais eu quero usar check e controlar o pot, e assim por diante. Qual a vantagem de range, etc. E aí eu estou alimentando eles com isso agora, por exemplo, entendeu? Tem caras que estão assistindo todas as streams recentes e alimentando range histories de stream para serem analisadas, e por aí vai, sabe? Que demais, que fantástico. O estado atual dos Mixed Games em Las Vegas, a gente sabe que no Bob's Room é jogado, né? O jogo, inclusive os Mixed que os caras inventam na hora, acontece todo tipo de jogo. É possível, fora de lá, achar bons jogos? Sim, hoje tem no Resort World bastante jogo de Mixed Games, jogo até bem caro também, mas barato eu não jogo. Também tem? Tem, barato tem em todos os cassinos, bastante coisa. Uhum. Pera, rapidinho, só um minuto que o Dani chegou aqui. Fica à vontade. Oi, Dani! Chegou, filho? Ô, menino, caramba! Foi pra luta? Dá beijo aqui. Já vou falar com você, tá bom? Papai tá só terminando uma ligação aqui, tá bom? Então tá. Pode falar, Calil. Que demais, que demais. Vou para as 2 últimas perguntas, tá? Tá. Barato tem os Mixed? Quer dizer, para quem quer sentar e jogar baratinho, vai achar? Vai achar. Aí tem bastante. Em quase todos os cassinos vai ter jogo barato de Mixed.
Claro que eu sei só no Resort World e na Bob's Room, mas às vezes a turma da Bob's Room tá jogando em outros lugares também, a mesma turma em outras poker rooms. Eles se combinam e vão para outros poker rooms. Perfeito, bacana demais. João, para a gente encerrar, Dani chega na sua casa, né? O Dani está chegando aí, você vai cuidar dos seus afazeres. A pergunta é a seguinte: no episódio passado, na última entrevista, a gente discutiu, você falou, cara, não adianta eu estar andando de Fusca se o Yuri está andando de Ferrari. Quer dizer, entre o Fusca e a Ferrari, se for considerar o João de 6 de fevereiro de 2025, em qual carro que nós estamos andando? Em qual quesito você fala no poker? Nós estamos de Fusca, estamos de Toyota Corolla, estamos no poker. Estamos de Ferrari, estamos de jato. Você está falando no poker ou na vida? Na poker. Vida eu tô de Ferrari. No poker, perfeito. Cara, eu tô bem vestido, viu, cara? Acho que eu tô disparado na minha melhor fase, assim, de amor com o jogo, de estudo, de qualidade técnica, de mindset, de caixa, de tudo que for possível. Então, assim, eu acho que vem coisa boa por aí. Maravilhoso. João, é uma honra te receber aqui no PokerCast. Te agradeço muito por mais essa presença. O PokerCast está aberto para você. Muito obrigado por me dar a honra de nos dar a entrevista de reinauguração do PokerCast. Tamo junto, sucesso. Obrigado você aí, Calil, pela oportunidade. Um prazer gigante participar aí. Conta comigo, que eu sei também que posso contar aí com você quando eu precisar. E vamos embora para as próximas. Tamo junto. Muito obrigado. Marcelo Lanza Maia, João Simão, parte única, entrevista fantástica, que história. Ele é demais, né? E ele é demais. E ele não gosta de dar entrevista, a turma fica ainda, e aí ele sempre aparece aqui no PokerCast. Que orgulho. Amigo que nós temos, da terrinha, de muitos e muitos e muitos anos, um sucesso como pai, jogador e tudo mais, e além de ser um cara fora da curva demais da conta. Então, cara, que prazer trazê-lo aqui para o nosso programa de abertura do nosso novo projeto. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Semana que vem voltamos com Marcelinho Medeiros, que era uma entrevista que já estava gravada lá para o PokerCast na casa antiga, e agora a gente finalmente tem a honra de soltar essa entrevista na casa nova. E vamos embora de redes sociais? Vamos embora, mas não sem antes ouvirmos a palavra da Go Staking. Maravilhoso, Lanzinho. Eu fico super feliz de trazer a Go Staking como parceiro do PokerCast, porque a Go Staking, cara, é a primeira plataforma de staking de poker do Brasil. Comprar cota de jogadores de poker nunca foi tão fácil e tão seguro. Cara, e a Go Staking é uma plataforma incrível. Para o jogador que quer grindar, quer jogar torneios, importante dizer, eles já têm hoje a parceria com BSOP, KSOP, CPH. Então, quer dizer, a coisa é resolvida entre a Go Staking e o próprio torneio. Claro que a Go Staking ainda vai expandir para diversos outros torneios. Nós estamos aqui ajudando a espalhar a palavra da Go Staking para todos os torneios do Brasil. E aí, você que é jogador, anuncia o seu torneio lá na plataforma, na Go Staking. Você que é comprador de action, vai lá, compra a ação do jogador, torce, né? Se é uma forma de você entrar no torneio sem estar jogando o torneio, e claro, também uma forma de investimento. A descrição da vida dos jogadores todas vai estar lá na plataforma, então você pode fazer a análise dos jogadores na página pessoal, tem os dados todos lá, e a segurança da Go Staking, que inclusive é parceira da Pay for Fun, e você tem a tranquilidade. O jogador foi lá, jogou o BSOP, forrou, a premiação tá lá garantida, tranquila. E por fim, é isso. Você pode tanto entrar como jogador, anunciando os seus torneios, ou entrar como investidor. Claro que a gente vai abrir um monte de promoção para as próximas etapas de BSOP, KSOP, CPH. Vamos contar quando os nossos ouvintes entrarem lá para a Go Staking, forrarem, tiverem com as suas cotas à venda. E a Go Staking é a forma de unir o poker ao investimento. Então conheça a plataforma e vamos que vamos, Marcelo Lanza. Bora de redes sociais, então?
Bom, hora de redes sociais, Marcelo Lanza Maia. Redes sociais hoje curtinhas, né? Afinal, não estávamos no ar. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu estou tendo a honra de gravar a volta do PokerCast aqui do CGP. Estou no CGP em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Tá demais, tá lindo, tá fantástico, cara. É muito especial, de verdade. Tá estreando a etapa hoje, dia 19/2, aqui em Capão da Canoa, aqui no sul, junto com Mariotti, Mourso e grande equipe. Tá demais, que legal poder gravar do mundo, né? Afinal de contas é o que eu e você fizemos, Lanzinha. E agradecer pra caramba o carinho de todo mundo, cara. O tempo inteiro chamando, dando apoio no momento que a gente troca de casa, né? Que as coisas mudam do dia pra noite, pedindo sempre a nossa volta, contando pra gente das abstinências que estavam passando. Foi realmente muito especial e que honra estarmos aqui de volta, Marcelo Lanza. Sensacional. Eu só tenho a agradecer. Agradecer ao carinho da turma e, cara, recomeçamos, bora pra frente, projeto novo. E obrigado a todo mundo que esperou, obrigado a todo mundo que está ouvindo e obrigado a todo mundo que irá ouvir. Maravilhoso, Marcelo Lanza. Então bora de finalização. Finalização, Marcelo Lanza, pokercastplus.com.br. Lá você fala conosco, indica colunas para o PokerCast, assiste a coluna PokerCast, assiste os nossos cortes, ouve o nosso programa, tem lá também as melhores transmissões. Fale conosco, acesse e assine o nosso canal do YouTube. Dica cultural. Lanzinha, assisti um tanto das coisas que vão para o Oscar, assisti Ainda Estou Aqui, assisti Emília Pérez, assisti A Substância, mas acho que todo mundo já falou muito a respeito desses filmes. E assisti A Nora, do Sean Baker. Ele tinha feito outro filme que eu tinha adorado, Projeto Flórida, e eu estou bem encantadinho com o A Nora, então fica aí essa dica, Lanzinha, porque eu acho que dos outros filmes, do Ainda Estou Aqui e companhia toda, todo mundo já falou demais. Então fica essa dica de um filme que ainda tá meio underground, não foi dito tanto a respeito dele. Ah, que bom que você tá vendo os filmes do Oscar, porque eu não tô não, porque eu estou engatado em animes. Engatado em animes, e não tem como a primeira dica de anime não ser Solo Leveling, ou Solo Living, como vocês preferirem. Um anime japonês absurdamente sensacional, maravilhoso, deslumbrante. Eu vi a primeira temporada, tá no Crush... Aí eu não consegui falar não, Crushkou, vou até ver o nome dele aqui, do app no Crushkou. Muito foda, assim, de verdade. A primeira temporada acabou, tá na segunda temporada, acho que o último episódio foi ao ar ontem. Eu não tinha aguentado esperar, fui ler o mangá, li os 200 mangás, já zerei a historinha, porque é muito bom. Então fica a minha dica para quem gosta de anime. Provavelmente para quem gosta de anime já viu, porque é o mais visto de todos e vale super a pena. Maravilhoso! Instagrams @PokerCastPlus, @GuiGalil e @LanzaMaia. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela H2Bet, pela GoStaking, pela Pay4Fun e pela SX Poker. Estamos, claro, no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Se no lugar que você está querendo ouvir ele ainda não chegou, tenha paciência conosco. Primeiro episódio, me manda o inbox, a gente bota tudo, vamos subir ele para todas as plataformas. Nos indique, nos dê 5 estrelas, espalhe a palavra, afinal de contas, estamos voltando com todos os endereços novos, né, recomeçando o projeto. E a edição é do maravilhoso Matheus Crodo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Playing for the high one, dancing with the devil, you're going with the flow, it's all a game to me.
lose. And gambling is for fools, but that's the way you like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Pushing up the 18, know you wanna see me. Written and win, the dance bells ring again. I see it in your eyes, take my look and die. The only thing you'll see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades.